2 de junho de 2022, nesta quinta-feira, nós vivemos ainda o tempo da Páscoa, a 7ª semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, um bom dia a todos, louvado seja Deus. Iniciamos um novo mês, a primeira quinta-feira do mês. Hoje é um dia eucarístico, um dia que contemplamos o mistério da presença de Cristo na terra pelo sacramento da Eucaristia. Invoquemos de Deus, nosso Senhor, as bênçãos nessa quinta-feira, nesse dia santo, nesse dia memorial do mistério pascal de Cristo. Nós vamos meditar hoje a primeira leitura proposta pela liturgia, Atos dos Apóstolos 22, versículo 30, 23, versículos do 6 ao 11. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos acompanhando a trajetória do apóstolo Paulo, e aqui ele está preso e sendo julgado pelos chefes da religião judaica. Acontece que dois grupos distintos dos judeus, fariseus e saduceus. Fariseus criam em espírito, anjo e na ressurreição dos mortos. Saduceus não criam. E quando Paulo se pronuncia, vocês estão me condenando porque eu creio na ressurreição dos mortos, acontece um conflito interno entre os chefes da lei. Porque um grupo cria, outro não. Ou seja, Paulo foi testemunha da verdade. E a verdade provocou um tumulto, uma confusão, a dissensão. Às vezes, meus queridos, nós pregamos tanto a paz, uma paz que na verdade não é a paz que vem de Jesus. Às vezes nós, pensando pregar a paz,
nós, na verdade, pregamos um pacifismo. Paz e pacifismo são situações, são realidades distintas, diferentes. Pacifismo é deixar de imperar a verdade só para não ter conflito, para evitar confusão. Se for necessário, eu até promovo a mentira. Isso é pacifismo. Paz é uma libertação interior. A paz, ela sugere a defesa da verdade, nem que provoque conflito. Então, na verdade, eu posso estar em paz somente quando eu sou justo, verdadeiro e defendo a verdade. As pessoas pensam que paz é ausência de conflito, e não é. Paz é consciência tranquila. Paz é interior unido a Deus. Paz é quando eu defendo a verdade, independentemente das consequências. Paulo provocou um conflito no meio dos chefes da lei, mas ele estava em paz, porque ele sabia que o que ele pregou é a verdade. Nós não podemos sermos omissos diante das situações da nossa vida, dentro das nossas casas, onde trabalhamos. Nós temos de promover a justiça, o que é certo, a retidão, o que é moralmente aceito por Deus. Para evitar conflito, não podemos cair no pecado do pacifismo. Mas dentro de nós temos de ter a consciência leve de que estamos no agrado de Deus. Meus queridos, nós somos chamados por Deus a sermos testemunhas da verdade, da retidão, da moralidade que vem de Deus no mundo. Porque se nós nos juntamos ao mundo, qual é a nossa, no que nós fazemos diferença? Não fazemos diferença nenhuma. Para que nós servimos? Não servimos para nada se nós nos juntamos ao mundo. Independentemente das nossas fragilidades, no mundo nós precisamos defender o que é do agrado de Deus e não aceitar a mentira, a falsa doutrina, o que não vem de Deus. Não digo que nós devemos ser intolerantes. Não, nós devemos saber e aprender a conviver com os que pensam diferente de nós. Mas não deixar ninguém invadir o nosso espaço. Isso não podemos deixar. Porque senão seremos omissos. E em vez de mártires, a palavra grega original que nós traduzimos por testemunho é mártir. Em vez de mártir, nós estaremos nos conformando ao mundo. O Senhor nos chama a sermos testemunhas, mártir. Por isso que o Senhor fala para Paulo depois: Paulo, tem confiança em mim. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. O Senhor nos coloca onde nós estamos, meus queridos, para que nós sejamos testemunhas dele. Você nunca parou para pensar por que Deus me mandou em tal lugar? Por que eu trabalho nesse lugar? Por que eu caí para trabalhar nesse setor? Por que eu convivo com essas pessoas? Por que eu caí nesse lugar para conviver? Por que esta família? Por que essa situação? Porque Deus nos chama a sermos testemunhas dele, aonde ele nos colocou. Você é chamado como Paulo foi, como eu sou. Você também é chamado, meu querido irmão e filho em Cristo, irmã e filha em Cristo. Você também é chamado, é chamada a ser martírio, mártir, testemunho vivo de Cristo. Que Deus te ajude, que Deus te fortaleça para que você exerça o testemunho prontamente e com a totalidade do seu ser.
Coloque a mão no seu coração, reze com o Padre. Senhor Jesus, em meio a um mundo tão difícil, tão complicado, um mundo cheio de seduções, um mundo cheio de tentações, onde as pessoas não buscam mais o Senhor. Ajudai-me a ser testemunho da verdade, da retidão, para que eu possa sempre vos agradar, Senhor, para que eu possa sempre, com a minha vida e minhas escolhas, anunciar a vossa vontade, o que vós esperais de mim. Não é fácil, Senhor, não é simples, mas pela graça e pela força do Espírito Santo, junto de vós eu conseguirei. Ajudai-me a anunciar a verdade, a alegria que vem de vós, para que as pessoas, contemplando as minhas escolhas, a minha postura, o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, as pessoas possam perceber que vale a pena ser vosso. Não é simples ser testemunhas de vós, mas convosco nós conseguimos. Ajudai-me, Senhor. Assim seja. Amém. Meus queridos, um dia abençoado, cheio do testemunho que vem de Deus. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.